Olá pessoal, vamos continuar aqui nossa disciplina de microcontroladores. Bem, hoje eu pretendo começar com vocês essa parte de programação em Arduino, já que nos 3 bimestres do segundo ao quarto a gente vai mexer basicamente com isso, que é uma programação relativamente simples e que é muito fácil de vocês conseguirem simuladores online hoje em dia. Bem, mas a gente escolheu o Arduino porque ele é uma ferramenta, é uma plataforma, na verdade, que ela é de código aberto, ou seja, é tudo disponível para quem quiser modificar e utilizar de outra maneira. E ele é uma plataforma de desenvolvimento em cima de microcontroladores. Ele é feito em cima do Atmel, que é um fabricante de microcontroladores. E em vez de você chegar e ter que, eu vou fazer esse projeto, eu vou comprar o microcontrolador, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar aquilo, você ter que fazer sempre a sua placa para aquele projeto, o Arduino ele já tem as placas com o microcontrolador e todo o básico para ele funcionar já pré-pronto. E já tem várias outras placas secundárias compatíveis com ele. Então, em vez de você ficar montando suas placas, você pode comprar sistemas já pré-prontos, que diminui o tempo que você leva para fabricar e normalmente, inclusive, diminui o custo total do seu projeto. A menos é claro que você pretenda fabricar em grande quantidade, mas aí geralmente você já vai escolher um microcontrolador, vai ter toda uma infraestrutura para montar tanto o seu desenvolvimento quanto o produto final. Nosso objetivo aqui é dar apenas a base, ou seja, a partir daqui você consegue, assim espero, fazer coisas mais complexas. Mas por essa disciplina CAD não pretendo fazer nada muito complicado. Bem, antes de começar a mexer com Arduino, eu queria que vocês entendessem alguns conceitos. Por exemplo, a placa do Arduino, ela é feita para ser alimentada a partir da porta USB. Então, isso facilita muito. Você pode simplesmente chegar, conectar no computador a mesmo cabo USB que você utiliza para jogar o programa no Arduino, já vai servir para alimentar durante o teste. Antigamente você tinha que ter uma placa específica para gravar o microcontrolador, outra placa para rodar e fontes para dependendo do tipo de função. Então hoje a gente usa só o cabo USB e já resolve. A gente pode usar uma bateria, pode utilizar um tipo de fonte externa, a gente utilizaria o VIN e o GND, certo? O GND é a referência, VIN é a tensão de entrada. Normalmente a gente vai utilizar, vamos dizer, 5, 6, 7 volts. Segundo o fabricante, ele tem um regulador de tensão que funciona de 6 a 20 volts. Mas recomenda-se fortemente que você use de 7 a 12. Por que, que a gente recomenda o mínimo de 7 volts? Porque em algumas situações o o regulador de tensão ele vai gastar uma energia para garantir que a tensão se mantenha nos 5 volts para a placa funcionar. Então, se a tensão estiver abaixo de 7 e o Arduino tiver pressão de muita corrente, pode ser que a tensão caia abaixo dos 5 que você quer. E se ele estiver acima de 12 volts, ele pode sobreaquecer. Em alguns projetos, se você precisa de uma alimentação de 20 volts, você coloca dissipador no regulador de tensão, mas não é uma coisa que a gente vai tratar aqui, ok? Os pinos de alimentação do Arduino são VIN, ou seja, se você for alimentar o seu Arduino, você vai jogar a tensão de entrada aqui no VIN. 5 volts é uma saída na placa, ou seja, se você quiser pegar, alimentar um componente externo, um LED, você pode utilizar 5 volts, por exemplo. Ele tem também uma saída de 3,3 volts, que a gente chama de 3V3, e tem um pino terra que a gente vai utilizar para referenciar tudo. Quando a gente estiver simulando isso aqui no Tinkercad mais à frente, eu espero que vocês entendam isso aqui um pouco melhor. Como eu já tinha falado, o Arduino ele é baseado no Atmel. Especificamente o Arduino Uno, ele utilizou o Atmega 328, certo? Ele tem um protocolo que eu não vou detalhar aqui para vocês, para programar.
E o software dele é feito para ser programado em um programa específico. Esse programa é disponível tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no macOS. Tudo isso você pode achar no site aqui. Ele é muito simples, muito prático. Não necessariamente vocês vão precisar disso para passar na disciplina, mas se vocês forem fazer um projeto, naturalmente vocês vão ter que mexer com isso. Bem, o Arduino ele é programado em C, ok? A linguagem C é uma linguagem já bem antiga, salvo engano da década de 70, e ela é largamente utilizada. Até por isso normalmente os professores dessa área, eles utilizam a linguagem C, porque ela é simples, ela é muito disponível e ela é bem prática. Alguns detalhes importantes, ele é que a gente chama de case sensitive, ou seja, uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula para o compilador. E toda linha que você termina, toda linha ela tem um comando. Para você dizer, olha, esse comando termina aqui, você tem que botar o ponto e vírgula. Senão, o programador não vai entender, o compilador. Acreditem, já errei muito isso. Às vezes você está aqui, faz todo o programa, foi lá, tá dando erro, você viu e esqueceu o ponto e vírgula na linha lá de cima. Aí ele junta dois comandos, o compilador não entende o que fazer, era só um ponto e vírgula faltando. Aqui eu tenho um exemplo de programa para vocês verem, ok? Esse programa aqui ele está feito em C, ele foi traduzido pelo autor da apostila que eu estou usando como base, que está disponível nas referências para vocês, e aqui é um programa que a gente vai já mostrar para vocês. A programação em C para o Arduino é dividida em três partes principais. Primeiro vem a declaração de variáveis, que não tem aqui. Não temos nenhuma declaração de variável aqui, mas nós temos o void setup e o void loop. Void setup, ele é onde eu vou fazer a configuração. O que é uma configuração? O Arduino ele tem vários pinos. Você vai chegar e dizer para o Arduino, olha, esse pino bem aqui, ele vai ter essa função. Este pino aqui vai ter esta função. Tudo isso é feito no void setup. O void loop é onde fica o meu programa de fato. Não quer dizer que eu não possa configurar um pino dentro do programa, mas aí vai depender muito do caso. Uma coisa que eu gosto de falar para vocês é: siga esse padrão aqui a menos que você tenha um forte motivo para fazer de maneira diferente. Por exemplo, cada pino ele tem sua função. Você define as configurações no setup. Se um dos pinos ora tem uma configuração, ora tem outra, você não pode fazer aqui. Você vai fazer dentro do programa. Ou seja, você tem um forte motivo para não seguir o padrão. Como a grande maioria dos programas que a gente utiliza, a gente usa coisas mais simples, eu prefiro seguir o script. Eu vou tentar traduzir esse programa aqui para vocês. O void setup, eu estou configurando o pino 13 como saída, tá? Então, tem o pino 13 que eu vou utilizar aqui. Aqui eu já vejo que eu consigo... o pino 13 vai ser um LED. E aqui eu vou aproveitar para mostrar algumas coisas do C para vocês. Vocês estão vendo barra asterisco, asterisco barra? Quando você coloca isso aqui é o que a gente chama de comentário. Ou seja, tudo que está entre esse asterisco e esse daqui, o compilador vai ignorar. Ou seja, isso aqui é uma coisa que você está escrevendo para quem for ler seu programa depois, e não para ser compilado. Então, isso aqui vai ser ignorado. Outra forma de fazer comentário é o barra barra. Tudo que está na linha, depois do barra barra, vai ser ignorado, porque vai ser um comentário. Olha aqui, ó, inicializa o pino digital. Tá vendo que o cara que fez o programa está explicando para você, ó, vai ligar o LED por um segundo, então desliga por um segundo, ok? Aqui outro comentário, ele vai inicializar o pino digital como saída de dados, ou seja, o pino 13 ele vai configurar como saída. Para o pino 13 acionar um LED, ele tem que sair energia pelo pino 13, então ele é configurado como saída. Se eu fosse ler um botão, ele tinha que ser configurado como entrada, mas vai ficar mais para frente, ok? Então, o setup eu estou configurando o pino 13 como saída. Uma coisa que eu queria aproveitar e explicar para vocês, por que eu configuro ele uma vez? Eu liguei o Arduino, ele configurou todos os pinos. Se eu tivesse que fazer a configuração toda vez aqui, eu ia gastar recursos, ou seja, ele ia perder um tempo. Toda vez que o programa roda, eu vou configurar esse pino como saída. Rodou,
vai configurar de novo. Então você vai ficar perdendo um tempo que você não precisa, porque o pino vai ser saída sempre, então a gente faz aqui no setup. Já se você precisasse dele em condições diferentes, aí era outra história, você ia ter que ficar fazendo essa configuração de tempos em tempos. Bem, passando aqui para o programa, ó, como eu disse, aqui é o setup, a configuração, aqui é o loop. Veja que aqui eu estou pegando digital write, certo? Pin mode configura o pino, digital write escreve no pino. Write é escrever, digital, escrita digital. Ou seja, eu vou pegar, bota high, ou seja, ligado no pino 13. Eu vou ligar o LED. Delay é um comando que ele vai pegar, ó, eu quero que você não faça nada durante esse tempo bem aqui, em milissegundos, tá? Ou seja, 1000 milissegundos, 1000 partes de um segundo é um segundo, ele vai esperar um segundo. Então, meu LED vai ficar um segundo aceso. Aí ele vem para esse comando aqui. Outra escrita digital no pino 13, só que agora low, ou desligado. Isso vai apagar o LED. Ele vai esperar por mais um segundo e chegou no fim do programa. Uma outra coisa que eu não falei antes são as chaves. Toda função ela tem que estar dentro de duas chaves. Quando você abriu, botou void setup, abriu a chave aqui, o compilador vai entender, opa, essa aqui é um laço. Ou seja, aqui, como é o void setup, é o laço de configuração e ele termina bem aqui. Aqui é o void loop, que ele termina bem aqui. Então, o teu programa termina aqui. Terminou aqui, ele volta para o começo automaticamente. Vai ficar voltando sempre, isso é automático. Se você configurou o void loop corretamente, ele vai ficar rodando sempre. Ok? Em outras situações, a gente abre chave para outras funções, tá bom? Mas, por enquanto, eu quero que vocês se concentrem nisso e a gente continua no próximo vídeo.